concretizarem assim. O teatro cearense perde quando tem uma oportunidade de ter uma graduação e essa graduação não se efetiva, e perde, por exemplo, quando o espaço radical é fechado na Praia de Iracema. Foi um espaço importantíssimo enquanto durou. Assim, existe um culpado para essas ações não se concretizarem? É uma culpa do próprio teatro? É de quem? Eu acho que é da classe, no sentido de que não tem encontrado aqui e ali possibilidades de administrar isso, né, de se adequar a essas circunstâncias, mas no sentido mais amplo, a culpa é política, né, de vontade política. O Teatro Radical fechou porque, aliás, naquela época, as autoridades culturais disseram não feche e tal. Sim, mas não feche, mas como? Né? Se não feche, me ajude nas condições, me dê condições, né? Mas nós também tivemos culpa porque não soubemos encontrar os meandros para que aquilo acontecesse, entende? Mas no fundo é vontade política. Por exemplo, a universidade não ter feito a graduação há 10 anos atrás ou 20 anos atrás. A universidade, né? O problema é da universidade, mas é da relação nossa, daqueles que estavam ali, com a própria universidade e com as circunstâncias do MEC, etc. Tudo, enfim, termina sendo culpa do jogo político, né? A universidade, não é só a Universidade Federal do Ceará, todas as universidades têm uma dificuldade enorme de absorção do ensino das artes, né? Eu acho, inclusive, que o ensino das artes, o ensino da comunicação, esse ensino é que está, inclusive, modificando a universidade, que é muito atrelada aos seus próprios parâmetros, né? E a arte é um espaço mais de abertura, de experimentação, de invenção. Isabel. Bom, Ricardo, você tem sempre essa fala ligada ao passado, mas você é uma pessoa super comprometida com os dias de hoje, com o que está acontecendo. Eu acho que você tem um sonho de futuro em relação ao teatro feito no Ceará. Você está sempre ligado com os novos alunos, com os novos grupos, com os solistas que estão surgindo e tal. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa tua relação, que você sempre se reporta a ela como se fosse uma volta ao passado, mas eu acho que ela acena muito mais para frente. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre uma conversa que a gente tem sempre no camarim, né, que a gente sempre fala sobre essa finitude, essa marca da morte, essa coisa que nos mobiliza. E aí eu queria que você trouxesse um pouco essa conversa, como é que você se relaciona. Esse homem que está o tempo inteiro de olho no passado, mas tem um compromisso com o que há de vir, e tem ali o sininho da morte balançando o tempo inteiro. Como é que você lida com tudo isso? Queria que você contasse um pouco para a gente. É verdade. O meu olhar para o passado não é um olhar saudosista, né? Embora eu tenha saudade das pessoas, né? Do Clóvis Matias, do Zé Majestic, os atores antigos que eu tive o privilégio de ver, né? E alguns fora do Ceará, né? Como eu vi Dulcina de Moraes, eu vi Procópio Ferreira, enfim. A gente tem saudade dessas pessoas. Mas meu olhar não é de saudade, saudosista. É de fazer a ponte, de dizer, minha gente, isso aqui é um patrimônio, né? E é preciso repassar isso, reprocessar isso, ressignificar isso e transfigurar isso, né? Porque nada acontece assim do nada. As coisas são consequências, são redemoinhos, né? Redemoinhos da história. Mas, sobretudo, esse problema se agrava se a gente compreender a atividade do teatro. Nós somos profissionais da morte. Nós convivemos com uma atividade que morre o tempo todo. Quer dizer, o teatro é a única arte, quer dizer, as artes presenciais, é as artes cênicas, né? Que você faz e quando acaba de fazer, acabou. Nas outras artes, você faz o trabalho e o trabalho está pronto. Quando você termina de fazer, ele está feito. No caso do teatro, você termina de fazer e ele morreu. Entende? Então é uma arte efêmera, é uma arte cuja grande tragédia e grande virtude é exatamente essa. É efêmera porque você pode refazer, nunca está pronto, né? Aquilo é uma escola de vida sua, porque você tem que refazer. Imagina um Picasso que tivesse a obrigação de todo dia fazer a Guernica. Seria muito maior do que o Picasso é hoje, entende? Porque ele estaria refazendo a Guernica todos os dias. Nós fazemos as nossas Guernicas todos os dias. Mas, por outro lado, é uma inquietação ver que a nossa Guernica, que acabou de ser feita, foi embora, morreu. Né? E que se você não for me ver hoje, não pode dizer que amanhã você me vê. Porque amanhã eu poderei estar morto.
e você não vai me ver. E eu não vou ficar na sua história. Entende? Mas um pintor, e aí entra no outro assunto, um pintor, desculpe os pintores, mas os pintores podem morrer, não é? Os pintores podem morrer. Por quê? Porque os pintores deixam as pinturas. Deixam as pinturas. Não é porque nós somos mais importantes que o outro. É porque a nossa arte não se separa do nosso corpo. Daí que os atores têm que ser sempre mais exagerados, não existe mais separação entre arte e artista no teatro, entende? É quem consubstancia o trabalho do artista, do ator, é o seu olho, a sua voz, o seu corpo, sua mão, seu suor, sua presença. O seu tempo, né? É o seu tempo. O seu um artista só pode ser agora. para o seu tempo, para os seus contemporâneos e para os seus conterrâneos. É por isso que os artistas têm tanta ansiedade com a morte, com o fato de vai me ver, ou vai amanhã, porque amanhã poderá não ver mais. Entende? Eu não posso dizer, não, meu quadro está lá amanhã, se você não vir agora, daqui a 100 anos, a gente marca um encontro e você me vê. Você vai ver o meu quadro que eu deixei. Muito artista do teatro, não. Se você não me vir agora, não for ver me ver, não vai ver mais. E como é que foi você lidar? Recentemente você passou por 2 cirurgias, não foi isso? Faz algum tempo, foi em 2005. Você, como é que foi isso? Foi um susto isso para você? Foi um susto. Porque eu tô falando eu tô falando de morte simbólica, né? E era o fim da sua arte, porque você podia ficar sem voz, né? Era a possibilidade do fim da sua arte. Né? Era. Não ficar sem voz, mas ficar comprometido com a emissão da voz, né? Eu tive 2 tumores na parótida, que é uma glândula, são glândulas salivares. E até perguntei ao médico, não vou mais ter cuspe, doutor? Não vou mais ter cuspe, doutor? Ele disse, não, vai diminuir um pouco a produção de cuspe. Mas, e aí tive um susto muito grande, né? Primeiro, podia ser maligno e ter metástases, etc. E segundo, porque qualquer erro de procedimento cirúrgico poderia acarretar uma sequela ou sequelas irremediáveis. Mas aí, como a vida no rosto. Como a vida é traiçoeira, enquanto você passava por isso, a Marina nascia, né? Exato. Marina, sua caçula. No mesmo Quarta ano, filha, eu é tive isso? uma filha. São 4? Que tem 4 anos. Vai fazer com 5, né? Uhum. Foi no mesmo ano que ela nasceu, eu tive em 10 meses 2 cirurgias. Aproveitando esse gancho desse assunto de finitude e tal, um momento muito interessante, curioso da tua biografia é que você é gêmeo. E o seu irmão morreu ainda bebê, né? Você vê a morte me persegue. Você vai contar essa história, Ricardo, você vai contar essa história, mas daqui a pouquinho. Nós vamos fazer agora mais um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o último bloco do Coletivo. Até já. Estamos de volta com o Coletiva, hoje recebendo o Ricardo Guilherme. Ricardo, você estava falando no bloco anterior, a partir da pergunta do Magela, você teve um irmão gêmeo, é isso? Como é que foi? Era Roberto e Ricardo. Ou Ricardo e Roberto. Mas eu disse que a morte me perseguia, e eu sei que não é nada pessoal da morte em relação a mim, né? Ela persegue todo mundo. Ela é democrática, né? Ela é democrática. Mas eu digo porque eu convivi com ela muito cedo, né? Geralmente a criança tem uma noção de morte, de finitude, né? Que ela é a descoberta mais, eu considero, a descoberta mais importante da trajetória humana é se saber finito, não é? Porque quando a gente é criança, a gente pensa que morre o outro. Primeiro a gente pensa que ninguém morre. Depois, quando começa a morrer um bicho, um cachorro de estimação, não é? Uma coisa assim, aí é uma pessoa, um vizinho, mas não é comigo, né? Mas depois que você descobre que você também poderá ir, inclusive hoje, agora, daqui a um minuto, entende? Talvez a descoberta mais... É como se tivesse uma peça de teatro que vai acabar também. Pois é, mas a peça de teatro a gente tem a certeza que a gente pode fazer de novo, né? Mas enfim, essa descoberta eu tive muito cedo.
Meu irmão morreu em 10 horas. Meu irmão gêmeo. Ele morreu em 1959, já faz 50 anos, né? Que ele morreu. Ele tinha 4 anos de idade e ele teve... Hoje se sabe, ele teve meningite, essa meningite forte aí, como é? Meningocócica. Meningocócica, não sei o que. Ele teve, eu sei que foram em 10 horas de esmorecimento, entre esmorecimento assim, físico e morte constatada oficialmente, 10 horas. 10 horas e é uma coisa que pela faz parte madrugada. da sua memória, e aí, que você faz com parte da 4 minha anos, memória, porque aí eu era aquele menino criado, os dois, o menino de botinha, né? Será que a gente aguentaria 2 Ricardo Guilherme? Mas isso é outra coisa linda, é que mesmo os gêmeos, eles têm cada um a sua individualidade, né? Esse é outro drama existencial, essa é outra coisa importantíssima. A primeira é encontrar a finitude, saber que se finito. A terceira é saber se também a possibilidade de envelhecer. Isso também é uma descoberta dolorosa e grandiosa, né? A gente conseguir conviver com ela. E a terceira é exatamente essa, saber-se indivíduo, o não divisível. Por mais que nós trabalhamos com comunicação, por mais que a gente faça um esforço enorme, mas o esforço enorme do ser humano é esse, né? Trazer o que está dentro para o outro, comunicar, partilhar, ser comum, tornar comum, daí que vem a palavra comunicação. Mas isso, do ponto de vista existencial, metafísica, isso é impossível, né? Porque a comunicação se faz a partir dos referenciais de cada um, do sentimento de cada um. Então você sabe que você é indivíduo. Ricardo. E indivisível. Oi. Você estava falando no início da entrevista dessa sua necessidade do outro. E acabamos voltando a essa conversa do diálogo. Existe para você, como ator, um espectador ideal? Aquele para qual você gostaria de representar? Ou a pergunta que eu lhe faço sempre, para que Deus você representa, Ricardo? Para que Deus Carlos Cardoso, deixa eu pegar uma carona. Se existe esse espectador ideal, por que eles são tão poucos? Por que a sua plateia, você está sempre trazendo as pessoas para um espaço mais íntimo, mais próximo de você? Quando é que a gente vai poder fazer, por exemplo, apareceu a Margarida para 800 pessoas? Isso é possível? É possível. Já fiz o Bravíssimo, né, no centro de convenções, até para mais, né, para 1.200 pessoas, né? É possível fazer, né? Já fiz no Zé de Alencar também, acho que no passado, sim. Mas agora eu estou querendo fazer coisas menores, assim, para tornar mais íntimo, mais próximo, né? Não para ter uma interpretação intimista, eu acho que faz até parte do jogo. Torna próximo e torna explicitamente teatral, aquilo dá uma estranheza, né? Porque você está perto, parece que vai criar um ar de intimidade, de coloquialidade, e, no entanto, aquela representação é marcada por uma certa grandiloquência, um certo tônus de teatralidade explícita e forte e violenta. Mas não é nada, não há nenhum impedimento, não. Eu poderia fazer. Agora, em relação ao... E posso fazer? Vamos marcar? Vamos. Opa, tá gravado, hein? Agora tem que fazer, tem que levar o público aí. Porque também dá tristeza, né? Fazer para 800 sempre que a gente 100, faz, né? Apareceu a Margarida, tem 29, vai fazer 29 anos agora, em 2010. Eu queria também que você falasse um pouco sobre a memória de um espetáculo, né, no corpo durante 29 anos, como é que é isso. E aí você chegasse àquele ponto em que você faz a brincadeira do Casulo Ono com a Dercy Gonçalves, porque a Margarida, eu vejo a Margarida há uns 15 anos. E a tirania da Margarida está ficando cada vez mais risível, né? Aí eu queria que você falasse um pouco, depois desse espectador ideal, falasse um pouco de quem é esse Ricardo que desejaria ser uma síntese do Kazuo Ono, que é o bailarino japonês, com o escracho radical da Dercy Gonçalves. É lindo, é isso que eu quero ser mesmo. São meus dois ídolos, né? Essa sacralidade pontual, quase xamânica, né? do Kazuo Ono, e essa cidadania exercida no palco da Dercy com o humor brasileiro, né? Esse xamã brasileiro é uma raiz que que eu persigo, né? Que eu quero ter como paradigma do meu trabalho. Agora, em relação ao espectador ideal, o espectador ideal é aquele que... Eu sempre trabalho com ele, mas mentalmente, né? E acho que todo artista deve trabalhar com ele. Porque, veja, o teatro é uma arte ligada ao seu tempo e aos seus contemporâneos, né? Ela só pode ser entendida pelo seu tempo e pelos seus contemporâneos. Mas você também não pode ficar à mercê disso.
Porque o artista, eu costumo dizer, ele tem que ter o dom da ubiquidade, ele tem que estar em 3 lugares ao mesmo tempo. Atrás, ao lado e à frente do seu tempo e do seu povo. Atrás no sentido de compreender exatamente esse passado, de onde vem, as raízes antropológicas, as pessoas que o antecederam, etc. Ao lado no sentido de estar solidário com a antena agora, com as demandas agora, com o povo da geração da qual eu faço parte. E à frente, no sentido de apontar caminhos, não porque ele sabe mais do que os outros, mas como um cego que aponta caminhos, entende? Não sabe nem para onde vai, mas aponta caminhos e vai aprendendo. No caminho ele aprende qual é o caminho. O artista também é isso, é um cego que tem luz e que vai iluminando caminhos, entende? Então, para isso, para ter essa dimensão assim, às cegas, mas rompendo com o seu tempo e com a sua cultura, porque esse é o papel do artista revolucionário, é preciso ter um espectador ideal, aquele que entende tudo que a gente diz, que entende todas as metáforas, que é sofisticadíssimo, não é? Que é sofisticadíssimo, que é sutil, não é? Que é inteligentíssimo, que é cultíssimo, né? Você tem que trabalhar com isso também. Quão e ao distante mesmo o Ceará tempo está trabalhar disso? com o espectador cego, para você poder fazer uma partitura vocal que mesmo ele cego te entenda. Você tem que trabalhar com o espectador surdo, porque mesmo que ele não ouça, ele tem uma visualidade para compreender. E é preciso trabalhar também com o espectador que não compreende nada, não estou entendendo nada, o espectador tonton. Não estou falando das pessoas, estou falando mentalmente, quer dizer, vou trabalhar para essa gama de espectadores. Porque eu nem posso sofisticar e perder o link com a medianidade, com as pessoas que estão aqui, que não têm obrigação nenhuma de ter lido 732 mil livros antes de ver a minha peça. Então eu tenho que falar para essas pessoas. No teatro pode ser uma arte para iniciados e para especializados e tocados, iluminados, né? Assim como nós também não somos, nós artistas. Eu costumo dizer que se há uma pomba da inspiração, essa pomba se alimenta do suor, entendeu? Ela só baixa em ombro que produziu o seu próprio alpiste, entendeu? O alpiste dela é carne sangrada e a água dela é suor derramado para trabalhar. Ricardo, quando você explicita esse seu fascínio por nomes como Casuono, Desi Gonçalves e diz que quer ser essa combinação, como é que você lida com as pessoas que querem ser o Ricardo Guilherme? Porque 40 anos de teatro é muito teatro para uma terra como a nossa, árida como a nossa. Como é que você lida com o peso da referência? Como é que olhar e ver que tem uma geração querendo ser o Ricardo Guilherme? Eu espero que se ela quiser ser, quer dizer, só admito que possa querer ser, assim como eu quero ser a Desi e o Cazu. Não imitando, não com mimetismo, não com associação direta. Mirar-se no exemplo, né? Mirar-se no exemplo. Não de reproduzir, até porque é impossível, né? O artista tem essa coisa fascinante também, cada um tem a sua individualidade, né? Já que a arte é feita no seu próprio corpo, com a sua própria voz, etc., e com o seu próprio tempo. Mas eu me lido muito bem com ser referência no sentido de que eu possa dar um exemplo de pessoa que não tinha na família gente de teatro, que não tinha livro de teatro, mas que foi atrás, entendeu? Que não tinha dinheiro para comprar livro, mas foi para a biblioteca, que foi dar plantão nas bibliotecas públicas atrás de livro, que foi fazer mesmo não tendo um mestre, ou mesmo não tendo uma escola. Então, nesse sentido, acho que eu devo ser uma referência. Fazer essa ligação de costura do passado, do presente e do futuro. Mas saibam essas pessoas que eles também são minhas referências, porque eu continuo ligado, minha antena continua ligada. Ricardo Guilherme, infelizmente nós estamos chegando já no final do programa. Eu queria te dar 1 minuto para você fazer uma avaliação final, deixar um recado, uma mensagem, enfim, fazer algum comentário. Fique à vontade. Repita, como é? Porque a gente conversa muito no camarim, sempre que o Ricardo está em temporada, ou no Teatro José de Alencar, em outros espaços, e sempre que ele conta alguma história relacionada à finitude, a isso que nos move, mas também que nos aterroriza, eu digo, Ricardo, não te preocupa, você não consegue mais morrer, você já criou uma memória, um lastro de memória muito vasto, não é mais possível morrer, vai te preocupar você não consegue com mais outra morrer. coisa, você não consegue mais morrer.
Ai, meu Deus, não sei se deveria terminar com esse tema, né? Então, por favor, vamos terminar com outro tema, diga lá. O artista é o atleta do afeto, né? Do afeto. Uhum. Acho que a vocação para o teatro não é se o sujeito é mais inibido, mais desinibido, se tem um timbre de voz melhor ou não, se tem altura, se não tem, entende? A vocação é humana. A vocação, essa vocação a qual eu me referi no começo do programa, vocação para a alteridade, para a dialogicidade, para a capacidade de se colocar no lugar do outro. Mas não é para ser bonzinho, não é para ser generoso e Madre Teresa de Calcutá. É porque o próprio teatro precisa disso. Quando você faz personagem, quando você é um intérprete do mundo, um intérprete do homem, o artista, o ator é um laboratório do homem, em 3 dimensões. Então, para ser isso, é preciso alguém que tenha essa vocação de dialogicidade, de gerúndio, de que aprendizado se faz no gerúndio. As outras coisas, técnica, experiência, etc., a prática e os cursos poderão ou não dar, entende? Mas se o sujeito não tiver essa ontologia, digamos, que é transhistórica, que é transcultural, de consciência de que o ator é um ser social e transhomem nesse sentido, de que ele tem que estar ligado a todos os homens, a todos os tempos, a pessoa não poderá ser de teatro. Ou se está, não merece estar no teatro. Ok. Estamos encerrando mais um coletivo. Eu quero agradecer ao ator Ricardo Guilherme, aos entrevistadores que participaram do programa de hoje, especialmente a você que nos acompanhou até agora. Até o próximo coletivo. Uma boa semana a todos. Deu!